Olá, tudo bem? Eu sou Tatiana Notaro, editora executiva do Diário de Pernambuco, e este é o especial Diário 200 anos. Há 73 anos surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias e desenvolver o Nordeste. De lá para cá, o Banco do Nordeste tornou-se um dos principais bancos do país e a cada ano injeta mais recursos na economia. E isso é bom para todo mundo. Ajuda o comércio e as indústrias a garantirem milhões de empregos. Fomenta o setor rural, impulsionando a produtividade. Dá suporte a grandes projetos de infraestrutura. Apoia a inovação, incentiva a cultura, promove o turismo. Estimula a mudança da matriz energética. Com o Cred Amigo e o Agroamigo Banco do Nordeste, faz pequenos negócios decolarem e ajuda milhares de famílias no campo a colherem uma vida mais digna. Esse é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Esse é o Banco do Nordeste e a gente está no rumo certo. Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos. Sim, a gente vai seguir. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Onde tem patrocínio do Banco do Nordeste, tem Governo do Brasil. Comigo aqui hoje estão a nossa repórter especial Marília Parente e Tânia Ribeiro, moradora da comunidade de Brasília Teimosa, um dos locais mais simbólicos do Recife. E a nossa conversa, claro, é sobre jornalismo e seus personagens reais. Diário de Pernambuco, conectando gerações desde 1825. Marília, conta um pouco como foi o teu encontro com Tânia naquela pauta. Foi uma surpresa muito boa, né? Nós saímos da redação naquele dia em busca de contar um pouco da história das transformações urbanas do bairro de Brasília Teimosa. Ao chegar lá, comecei a conversar com as pessoas e encontrei alguns líderes comunitários do bairro que me disseram, olha, tem uma história dessa moça e dessa outra pessoa que prometeu uma grade de cerveja para o presidente. Eu achei inusitado. E aí então vamos tentar ir na casa dela, né? Outra moça acabou não dando certo, mas jornalismo é muito de sorte, né? A gente conta muito com isso. Então, acabei chegando até a casa de Tânia, né? E fui recebida por ela, assim. E quando eu cheguei, ela tinha inclusive uma fita, né? Em microcassete da gravação da conversa dela com Lula, né? Todas as evidências de que aquele encontro de fato aconteceu, que não era uma lorota, né? Uma história... Que só para lembrar aqui, 2003, não é isso? 2003, assim que foi a primeira agenda de Lula, uma das primeiras agendas de Lula como presidente, né? E foi muito emblemático naquela época porque existiam muitas dúvidas se era execuível fazer um projeto daquele em Brasília Teimosa, que tinham muitas palafitas, então que seria uma transformação urbana muito difícil. E Tânia tinha apostado com o vizinho na época que o vizinho não acreditava que essa mudança seria possível. E aí apostou uma grade de cerveja e Tânia aceitou a aposta, né? E disse isso para Lula. Queria que você falasse um pouco, já que a gente está aqui tratando de jornalismo também de forma ampla, que você falasse sobre, na sua experiência enquanto repórter, quando você está na rua em pauta, quais são os indicativos de que você está diante de um personagem diferenciado, de que realmente aquele personagem, aquela pessoa que está ali, vai fazer diferença na sua reportagem? Eu acho que todas as pessoas são muito interessantes, Tati. Mas eu acho que antes disso existe uma linguagem e a gente precisa ser muito hábil no trabalho com a linguagem. Você se comunica de maneira diferente com pessoas diferentes. Então eu tenho um tipo de comunicação com a classe política, por exemplo, e um outro tipo de comunicação
quando eu estou em comunidades. Você precisa falar com as pessoas naturalmente e deixar elas muito à vontade, né? Uma das minhas fotógrafas preferidas, assim, eu considero uma fotojornalista também, Cláudia Andujá, passou um bom tempo com os Yanomami antes de fotografá-los. Então ela desenvolve uma relação e consegue um olhar diferente com eles a partir daquela intimidade. Então, quando a gente constrói intimidade com um personagem, isso é uma habilidade mesmo social que um repórter precisa ter, né? De circular bem, construir, as pessoas se soltam mais. E aí, eu acho que a partir disso, dessa quebra de gelo, né, dessa entrevista, você começa a perceber dali pontos, né? Mas eu acho que é muito de improviso, sabe? Acho que é muito da nossa abordagem, a partir daquilo a pessoa se descasca um pouco, né? Sim. Teve algum caso, assim, que você brilhou os olhos quando viu um personagem, tirando Tânia, que a gente já sabe que deu muito certo, mas que você estava na rua, que a ideia nem era chegar ali, mas o personagem te entregou a reportagem? Isso acontece muito, isso acontece o tempo todo, assim, no jornalismo. A gente não pode sair para a rua achando que a gente sabe o que é a pauta. A gente tem uma ideia do que ela é, mas a gente tem que deixar o mundo acontecer, né, e existir. Eu digo que eu aprendi a entrevistar no Diário, na minha primeira passagem do Diário, como estagiária do Vroom, eu era estagiária do Caderno de Veículos, apesar de entender muito pouco de carro. E eu me lembro que eu fui entrevistar um caminhoneiro, na época, e ele tava suando em bicas, assim, para me dar uma entrevista que era só eu e ele, meu Deus, e o celular, sabe? E aí eu fui entrevistá-lo, e aí ele, aquela quebra de gelo, aquela conversa, e aí ao final ele tirou um papelzinho do bolso, assim, e me disse, olha, eu tinha escrito as minhas respostas, tá? Ele fez à mão, né? E eu guardei, eu tenho esse papelzinho em casa dele, que ele tinha anotado as respostas dele, né? E eu achei tão bonito aquele homem ali, né? Que a gente não espera aquilo daquelas pessoas, mas ele tinha uma sensibilidade tão grande, aquele caminhoneiro, né? E acho que ele se colocou nesse papel vulnerável, né? A vulnerabilidade que o repórter e o entrevistado precisam ter para ter uma troca humana e a gente ter a história mesmo, né? Uma boa história. E ele me entregou aquela cartinha dele, eu pensei, poxa, hoje eu tive uma competência aqui de comunicação, consegui construir uma confiança com essa pessoa. E é muito comum que os meus entrevistados virem pessoas da minha vida, assim, que eu levo para a vida. Eles me avisam coisas, Marília, está acontecendo tal coisa. Eu brinco que todo mundo tem meu celular. De marisqueira, a camponês, quem você imaginar tem meu número, assim. Porque... E Tânia. E Tânia também. Tânia foi personagem da reportagem de Marília quando o presidente Lula estava com a agenda no Recife, que previa essa agenda a ida ao bairro de Brasília Teimosa, que foi a primeira grande pauta, né, de Lula presidente em 2003 aqui no Recife. Tânia, muitas pessoas são entrevistadas por jornalistas todos os dias, mas a sua participação na reportagem de Marília teve uma repercussão muito grande e você recebeu o presidente na sua casa, né? Conta como foi essa experiência para você, te surpreendeu? Eu estava em casa, com muita tarefa, porque ainda estou em processo de construção, com 2 pedreiros, e de repente chega a Marília, e junto com um companheiro fotógrafo, né, querendo falar a respeito da legalização da terra, né, da entrega do título de posse, a visita do presidente ao bairro e tudo mais. E eu disse a ela que tinha tomado conhecimento de que o presidente viria, mas como esse processo, que quem está construindo sabe, muita coisa nem passava pela minha cabeça de sair muito tempo de casa, por conta de ter muita gente dentro de casa. E também, sequer eu tinha conhecimento que a rua que eu moro estava sendo contemplada com a entrega de títulos naquela ocasião. E muito menos que eu iria receber meu título de posse, né? Tanto é que depois que houve essa entrevista, Marília foi embora. Quando chegou à tarde, o pessoal da prefeitura entregou na minha casa, no meu nome, olha, você vai receber o título de posse. Tranquilo. Eu disse, eita, se tivesse entregado antes, eu tinha até dito a Marília que também iria receber. Tá certo. E aí, quando foi no outro dia, pela manhã de madrugada, eu tive um sonho muito, assim, real, como a gente está aqui agora. Eu sonhei com o presidente em casa. Eu digo, gente, que história é essa? Como havia um pedreiro que chegava de 5h20 da manhã em casa, e geralmente era meu marido que iria
abrir a porta e tudo mais. Quando ele acordou, aí, conta Anderson, conta teu sonho, Anderson. Eu digo, vou lá contar esse sonho, Anderson. Conta para depois ele não dizer que tu não sonhou. Aí eu, Anderson, e se o presidente viesse aqui em casa? Aí ele olhou assim para mim, que ele já estava em pé. Eu disse, eu sonhei, Anderson, eu sonhei com o Lula aqui em casa. Ele, pois, nega, é sonho mesmo, viu? Eu digo, Pronto, ele foi, recebeu. Então, quando foi 9 da manhã, chega um menino da prefeitura. E aí ele diz, olha, Tânia, o presidente quer que você vá lá entregar, ele vai entregar o seu título nas mãos, você vai. Eu olhei assim, eu disse, tá vendo? Alguma coisa do sonho, né? Tá certo. Quando foi mais tarde, que eu estava fazendo uma canjica lá, João liga novamente, Tânia está indo uma comitiva da presidência aí. Fica aí na frente, e eu digo, uma comitiva da presidência na minha casa. Aí tá certo, aí eu fazendo a canjica, eu digo, eu vou tanto lá para frente, para perder um ponto da minha canjica. Fiquei lá, aí daqui a pouco, Tânia, eu digo, entra. Quando eu digo entra, aqueles homens de paletó, não sei o que, meu pai eterno. Aí chegou logo um, se apresentou, e eu mexi na canjica e tal. Ele, olha, eu sou do gabinete da presidência e o presidente está vindo aqui na sua casa. Eu, opa! Aí eu olhei para Anderson, aí Anderson disse bem baixinho, abre o centro agora. Aí pronto, e aí para mim foi tudo assim, parece que eu não estava vivendo a realidade. Para mim, eu só acreditei na hora que ele chegou, realmente. Porque até então, e também a rua, foram muita segurança, né? Chegou uma pessoa lá, se identificou, que eu nem lembro. Olha, eu posso deixar uma pessoa aqui? Eu digo, fique à vontade. Aí foi assim, mas até hoje, essa casa foi aquilo lá. Se bem que a turma não vai nem reconhecer mais, porque a reforma está lá agora já diferente, né? Graças a Deus. Depois que ele foi na sua casa, acreditar ficou impossível não acreditar, né? Mas em 2003, na época da promessa de mudanças de fato ali na urbanização de Brasília Teimosa, você também acreditou, né? Que realmente ele poderia, o poder público, poderia ter a capacidade de mudar a realidade da comunidade onde você vive. O que é que te fez acreditar que realmente essa mudança poderia vir para a vida de vocês? Porque nenhum governo antes havia feito intervenções em Brasília Teimosa como o governo de Lula. Começou com Recife eleger João Paulo. Quando Recife elege João Paulo, já começa uma mudança, porque eu vim do Conselho de Moradores, vim da igreja. Eu sempre participei da luta da comunidade, do meu jeito, mesmo na faculdade, mesmo no trabalho, eu sempre participei. E aí eu já senti. E quando Lula é eleito presidente do país, e que, pelo que eu sei, ele conversou com o então prefeito João Paulo, para que definisse um lugar no Recife, uma obra que tivesse impacto, porque o que a gente via é que a obra começava em Boa Viagem, quando chegava no Pina, parava, porque todo mundo dizia que era muito caro, era muito investimento. E aí foi muita luta para o povo também se convencer que aquela obra seria feita, né? Então, quando estava lá as palafitas, tinha gente do outro lado dizendo que não saísse da palafita porque não ia ter auxílio moradia. E eu, quando largava do trabalho, pegava os panfletos, fazia, e a gente ia para a praia, conversar com cada moradora, com cada morador, dizendo que vamos para a reunião. Fizemos essa comissão das palafitas. E aí a gente se reunia na escola municipal, a diretora cedia, e veio a prefeitura e tudo mais, e eu acreditei, sempre acreditei. E fomos para a luta mesmo, para a discussão, para convencimento do povo que iria ter sim o auxílio moradia, que fosse, foi muita luta. E a certeza, né? Porque eu sei como Lula foi eleito. E eu participei, eu sei como João Paulo foi eleito.
E eu participei desse momento, porque a gente dizia muito, se você quer ter um governo de verdade, você tem que contribuir com ele, tanto no campo das ideias, como uma horazinha vaga que você tem, entrega, convence seu vizinho e tal, é por aí, eu sempre... No fim das contas, você está defendendo que precisa existir uma participação popular para que a política de fato dê certo. Todos nós fazemos parte dessas mudanças, não é isso? Sem participação popular, eu acho que fica muito difícil, né? A gente, mesmo a gente sendo povo, mesmo sem a gente ser senador, deputado federal, isso e aquilo, mas a nossa voz tem que se fazer valer e a gente tem que participar e a gente tem que contribuir para que dê certo. Sim. Não é só chegar, votei e acabou, não. Você vê o que é o parlamentar que você votou, o que é que ele está fazendo, como ele está se posicionando, como você pode chegar através dele, seja com baixo assinado, seja com isso, seja com aquilo, tanto para apoiá-lo quanto para criticá-lo. Falando um pouco desses agentes de mudança que a gente está abordando aqui, eu queria voltar para a Marília para ela falar um pouco sobre o jornalismo enquanto esse agente de mudança, porque assim como Tânia, assim como outros personagens que a gente resgata, a gente descobre quando a gente está no exercício, né, da profissão na rua, ele está lá vivendo. E o jornalismo vai lá para usá-lo como um elemento de mudança dentro nessa construção de notícia, né? Fala um pouquinho sobre a importância de haver essa ligação do jornalismo com esses agentes de mudança e o próprio jornalismo como um agente também. A gente tem tido esse ano no Diário diversas matérias anexadas a inquéritos do Ministério Público, né, onde nós produzimos informação e os próprios órgãos de controle ou da justiça mesmo, que são os órgãos constitucionalmente, né, responsáveis por iniciar inquéritos, investigações civis ou criminais, anexam nossas matérias. Isso tem sido comum, né? A gente receber esse tipo de solicitações esse ano no Diário, porque nós temos participado, de fato, da fiscalização do uso do erário público, temos fiscalizado o debate urbano muito fortemente. Então a gente é citado nos próprios inquéritos como fonte mesmo para a justiça, os órgãos todos de controle. E muitas vezes esses personagens nos indicam questões. É muito comum que nós façamos uma determinada matéria e logo depois aquela comunidade ali, pelo vínculo que se cria entre repórter e personagem, surgiram novas coisas. E a gente vai ganhando uma capilaridade enorme nos lugares e na cidade. Então, quando tem o desastre do óleo, eu tenho um pescador lá em Jaboatão, que me manda um vídeo 3 da manhã, que eu não estou esperando em Marília. Acorda porque tá cheio de óleo no mangue, como aconteceu comigo em uma outra cobertura de outro período. Então, a gente vai acompanhando isso e a partir daquilo a gente já cobra o poder público, né? De certa forma, o que é que está acontecendo? Quais são as medidas emergenciais que vão ser tomadas aqui para proteger a saúde dessa população, essa situação? Então, essas pessoas viram fontes, né? E fontes das fontes, e são multiplicadores também da nossa capilaridade e do nosso olhar. Porque nós chegamos, o jornalismo tem uma organicidade social que os agentes, como eu já citei, Ministério Público, enfim, eles não chegam nesses lugares. Muitas vezes somos nós que informamos. Somos nós quem chegamos lá e nós chegamos nessa ponta porque a gente cria relação com as pessoas e a gente está mediando, como mídia, não é? Mediando essas relações sociais, esses diversos agentes, né? Então, eu acho que é essencial, não existe democracia sem jornalismo, né? E quanto mais a gente consegue deslocar a voz para pessoas como Tânia, que são militantes há 30, 40 anos, desde sendo por gente, milita com melhores condições urbanas e continua militando, né? A vida em Brasília Teimosa não é perfeita. A vida em Brasília Teimosa pode melhorar em muitos aspectos, né? E Tânia gosta muito de frisar sempre isso. Há aspectos que podem melhorar na vida do bairro. E o jornalismo continua à disposição para isso, né? Porque é um trabalho contínuo, né? A gente vai criando um acompanhamento. Então, a tendência do repórter é sempre a sobrecarga, tá? Porque a gente vai acumulando mais coisas, enquanto mais a gente aprofunda, né? Sempre tem mais coisa para descobrir. Tem. Qual é a sua impressão hoje, depois dessa sua experiência
midiática, vamos dizer assim, né? Que você ganhou voz, ganhou espaço, recebeu o presidente e que você está podendo falar pela sua comunidade também, né? Como a Marília falou, não é um lugar perfeito, mas é um lugar que a gente pode modificar. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como foi essa sua experiência em virar um personagem numa matéria jornalística e como é que você vê o seu papel enquanto agente de mudança? A experiência de virar matéria principalmente do Diário de Pernambuco, foi inesperada para mim, né? Que eu estava em casa e, assim, principalmente ser entrevistada por uma pessoa como Marília, que é uma pessoa muito competente, não é? Ela é muito humana, ela coloca você muito à vontade quando ela vai fazer a abordagem. E para mim foi muito bom. Muito interessante também é poder conversar com as pessoas, aglutinar as pessoas e a gente lutar por melhores condições de vida. Porque em Brasília Teimosa, graças à política hoje que a gente vive, aquela pessoa que é barraqueira, que bota barraca na beira-mar, barraqueira e barraqueiro, estão vivendo, sem sombra de dúvida, uma situação diferenciada de outros governos, porque a pessoa pensa que não, mas a política é que transforma a vida de todos nós diariamente. Diário de Pernambuco, conectando gerações desde 1825.